Oi pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Inove Podcast. Quando a gente abriu o programa lá em agosto do ano passado, a ideia era trazer gente inspiradora, gente que trouxesse ideias arejadas para compartilhar aqui através do Inove Podcast com o público. E hoje nós estamos fazendo valer essa premissa na acepção da palavra. Nós estamos com dois jovens empreendedores que servem de referência e de inspiração para quem está começando no mercado de trabalho ou para quem já tem estrada percorrida. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar de empreendedorismo na juventude. Nós temos dois jovens de muito talento atuando no mercado de trabalho aqui em Laranjeiras do Sul e que vão passar um pouquinho da experiência deles aqui para vocês que estão acompanhando o nosso Inove Podcast desta segunda-feira. Nós temos aqui uma decoradora e um farmacêutico. Senhoras e senhores, essa é a Adriana Sayhadak. Errei, né? Errou. Sayhadak. Sayhadak. Eu fiquei meia hora treinando para errar, né? Alemão. Sayhadak. Isso, ó, falou certo. Sayhadak. E como que eu falei? O erro? Não lembro. E o Alexandre Bortoluzzi. Acertei teu sobrenome, viu que eu sou bom? Você não tem como errar, né? Sim. É um prazer recebê-los aqui. Adri, obrigado por ter vindo, eu não te conhecia. O prazer é todo meu. Foi um prazer te conhecer e te receber aqui no podcast. Obrigada. Você está no mercado de trabalho há quanto tempo? Eu empreendo há mais de 14 anos. Né? No ramo de cortinas eu estou há 3 anos. Uhum. Sucedeu alguém da família ou abriu você o negócio? Abri do zero. Que legal. Podemos dizer que do menos zero. Isso é legal, né? Porque não é... Eu costumo dizer que não é demérito você suceder ou herdar, né? Suceder é melhor, né? Melhor. É diferente. E é diferente, de fato. Mas suceder não é que seja menos mérito, mas começar do zero dá mais emoção, né? É uma emoção diferente, com certeza. E você, meu garoto? Tá trabalhando desde quando? Cara, firme mesmo vai fazer uns 6 anos. Uhum. Você tá com 24? 24. E você? Pode perguntar a tua idade? Pode, 33. E como é que vocês estão vendo os jovens, assim, dos 20 e poucos, 30 anos hoje? Os sucessores, ou quem está entrando, ou quem é empregado, por exemplo. Você acha que é uma geração legal para o trabalho? Então, em parte sim. Eu vejo que hoje estamos na era do digital. Sim. Então, o que eu vejo? Uma falta muito grande de mão de obra. Uhum. Né? Então, tudo que envolve mão de obra, detalhe, é algo que está um pouco em falta. Sim. Porque a maioria dos jovens está indo para o digital. Né? E aí tem muita atividade que é da força que está ficando sem preenchimento de espaço, né? Da força e mesmo da criatividade. Mesmo, né? Dá pra gente se falar assim. Eu vejo muito no meu trabalho. Sim. Né? Que a gente trabalha com costura. Sim. Então Não difícil, tem costureira de 20 anos? Não tem. E pode ser um grande achado no futuro, né? Com certeza. Eu acredito muito que vão ser profissões muito valorizadas. Por conta da escassez. Da escassez. Eu apresentei tudo errado vocês, porque vocês são integrantes do Conselho do Jovem Empreendedor. Exato. E é por isso que vocês estão aqui, né? E vocês têm uma linha de trabalho ali no Conselho bem legal, né? Sim. Vocês têm quantos jovens envolvidos aqui em Laranjeiras do Sul? Pelo conselho já passou, acho que tranquilamente tem mais de 30, né? É. Mas que vai se mantendo mesmo, a gente tá em torno de 15. Sim. Que são mais assíduos, assim, mais Sim. participantes. Mas a gente vai detalhar isso na sequência, tá? Com certeza. Quero explorar vocês aqui. Ver o que se passa nessas cabecinhas aí. Porque, afinal de contas, daqui para frente é com vocês. É uma coisa... sempre foi assim, né? Uhum. Só que eu acho que agora o mundo está mais veloz. Então, eu acho que a percepção, assim, é mais intensa. Você tem que olhar o jovem já, o futuro já é presente, não é verdade? Sim.
Então a gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora aqui no Inove Podcast. Para Rinaldi Postos de Serviços, lá no Rinaldi, você tem o Volare, que é um programa de pontos exclusivo do Rinaldi, e o Shell Box, que você encontra em todos os postos da rede Shell. Rinaldi é vantagens em dose dupla para você. Inove Podcast para Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui na Krause Veículos. Pivato Corretora de Seguros, seguros para empresa, residências, automóveis, seguro de vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato, o telefone é o 999770037. E Redilar Supermercados. Redilar em 2 endereços, na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. Então, gente, nós estamos aqui com o Alexandre e com a Adriana para a gente falar um pouquinho sobre o jovem no mercado de trabalho, o jovem empreendedor, né? O jovem empregador e o jovem empregado, né? Sim. E para a gente discutir assim, o que a gente pode esperar para o futuro, né? Começar falando do conselho, né? Que vocês estão no conselho do jovem empreendedor. Tem o conselho da mulher empreendedora também, não tem? Também. Vocês não acham, assim, que se não houvesse... Porque é um segmento, né? Um conselho do empreendedor é um segmento da sociedade. O jovem empreendedor e o conselho da mulher empreendedora não seria o segmento do segmento? Não fica muito fracionado? Talvez se o jovem participassem junto com os mais experientes, não seria mais útil? Então, a ideia do conselho é formar novas lideranças. Sim. Né? Então, esse período que o jovem passa ali seria uma preparação do jovem para seguir uma nova liderança, né? E lá nós temos... a gente recebe uma capacitação interna. Uhum. Então, nós estamos a todo momento nos preparando. Sim. Né? Mesmo para outros cargos, digamos assim. Porque lá no conselho nós temos a diretoria, eu sou a secretária, o Germano presidente, o Alho vice. Então nós cada um ocupa um lugar. Sim. E esse lugar também, no caso, a associação comercial também tem os mesmos lugares, onde nós vamos nos preparando para essas futuras lideranças. Amanhã ou depois nós estaremos lá, né? Basicamente é trocas de experiências. Troca de experiências. E realização de projetos, né? A gente faz alguns eventos... Em conjunto. Essa segmentação que você comentou, eu acho que é interessante porque o jovem, ele tem uma pegada um pouco mais diferente. Ele tem algumas coisas em comum que, se a gente se reúne, flui mais fácil. Se a gente pega e a gente vai fazer uma reunião com pessoas talvez com uma diferenciação de idade maior, vai ter um conflito ali. A gente vai propor alguma coisa, às vezes o outro lado vai travar, ou eles vão achar que a gente tem que fazer uma coisa e a gente acha que tem que fazer outra. Entende? Então, eu acho que existem essas segmentações para facilitar justamente a conversa entre o próprio conselho. Então, acho que a gente se entende melhor e consegue executar as atividades de uma forma muito legal, até justamente porque a gente está no mesmo processo, está na mesma fase. Então, o empresário já formado, ele está na fase de amadurecimento da empresa dele, diferente da gente, que está buscando mercado, está buscando se desenvolver, buscando conhecimento. Então, a gente vai ali para o conselho, a gente tem uma pauta a ser seguida, uma rotina de atividades para a gente fazer, mas, no final, a gente acaba conversando sobre as nossas próprias empresas. Eu dou uma dica para a Adri me dá uma dica, ela me dá um toque, fala, na minha empresa eu fiz assim, eu acho que seria interessante você fazer na tua. E assim vai. Às vezes eu passo um contato para ela que pode mudar, talvez, a forma dela negociar alguma coisa. Às vezes a gente troca. Sim. Então, é essa parte que é interessante, sabe? Eu acho que por isso que dá certo talvez exista essa separação, mas para que consiga o núcleo executar melhor.
as tarefas. Eu imagino que, olhando aqui de fora, que no mercado a gente tenha hoje o jovem empreendedor, que é empreendedor colado nos pais, que é o tal do sucessor. E o jovem empreendedor que já toca o negócio sozinho, que é o seu caso, por exemplo. Como é que vocês conjugam isso lá? Eu acho que quem já tem alguém para passar a experiência consegue agregar de formas, por exemplo, de relacionamento, que eu aprendo com ele, porque é uma coisa que já vem de tempos. Então, eu agrego de uma forma talvez um pouco mais conservadora. Então, eles vão apresentar uma ideia. Às vezes eu sou um pouco mais conservador. Já a Adri, por exemplo, abriu empresa sozinha. Às vezes ela é um pouco mais... toma um pouco mais de risco. Sim, mais ousado. Mais ousado. Você tem um freio de mão lá, Eu né? tenho. No caso, você é a turma que tá na sucessão, né? Tem que ter esse contrabalançamento, senão às vezes a gente toma muitas decisões precipitadas, né? Então é bom ter alguém que propõe bastante ideia, mas é bom a gente também filtrar. Sim. Laranjeiras do Sul, como é que é assim, na turma de vocês, assim, tem muito jovem empreendedor, assim, ponta firme, porreta? Tem bastante. Tem bastante. É. Eu vejo assim que tem alguns até que são resistentes a participar do conselho, né? Muitos amigos, amigas, às vezes até a gente convida e tal, ficam meio com um pé atrás, porque acabam não entendendo também o intuito do conselho, né? Que é esse desenvolvimento, essa capacitação que a gente busca, a troca de ideias. Então, também tem isso, né? Às vezes a pessoa é mais segura. Sim. E a gente é muito novo também nesse processo. O Conjovem, ele existe a nível nacional e a nível estadual. Sim. Então, a gente se espelhou em conselhos aqui próximos, por exemplo, Guarapuava, Cascavel, Quedas, eles já têm conselhos há mais de 10, 15 anos, 20 anos. Então, às vezes, hoje, os líderes, por exemplo, de uma empresa grande em Quedas, ele passou pelo Conjovem. Então, ele teve um desenvolvimento ali do processo dele de liderança, na parte administrativa, na parte empresarial, e isso agregou para ele. Então, a gente está aí firme mesmo, vai fazer uns 2 anos. Que legal. Então, a gente ainda está na fase de ficar conhecido e captando esse pessoal que se identifica com os nossos objetivos, sabe? E vocês alcançam todo mundo que está no comércio? Tipo, todo mundo que tem um comércio e que é jovem sabe do conselho? Acredito que ainda não. Ainda tem um trabalho a ser feito aí. Eu acho que a gente ainda precisa aparecer mais. Envolver mais gente. Desenvolver mais. Você acha que ele fala bem? Fala! Ele é metido, né? Tem uma oratória legal, bem boa. De vez em quando. Então, antes do programa, a gente falava que tem uma diferença entre ser sucessor e ser herdeiro, né? Como é que você classifica isso? Você que não é sucessora. O sucessor é aquele que dá andamento ao negócio, né? Eu gosto muito eu assisto muito podcast sobre isso, leio bastante sobre empreendedorismo em geral. E eu vejo muitas pessoas assim, até andei vendo alguns dias atrás sobre o agro. E tem pessoas, por exemplo, falece ali o pai e os filhos, eles não têm noção como que funciona o negócio da família. Sim. Como que dá andamento. Esse é um herdeiro. Esse é um herdeiro, né? E o sucessor é aquele que está junto ali, né? Muitas vezes o pai já está ali preparando o filho, a filha, passando pelos setores da empresa. Isso eu vejo muito no Ali, né? Ele já está ali na empresa trabalhando. Tanto que ele já é conhecido, né? Quem que é? É o filho do Tchuco. O Tchuquinho. Eu não falei Então tem muito isso, né? Eu não apresentei vocês com as empresas. Fazendo a conjugação com a empresa que vocês estão, né? Você tá na Sarra Cortinas, isso. Né? Então faz propaganda da sala. Aproveita que o nosso diretor está permitindo hoje. Então, a Sarra Cortinas, né? Nós estamos há 3 anos no mercado. Agora em julho a gente completa 3 anos. Eu sou decoradora já há mais de 14 anos. E a decoração sempre esteve na minha veia. Sim. E a Sarra surgiu a partir de uma demanda, né? Dos clientes e um estudo de mercado que eu e a minha sócia fizemos. E nós resolvemos entrar
nessa área. Sim, legal. E nós trabalhamos com cortina sob medida, né? Nossa especialidade é essa, é sob medida. E pé direito, alto, é isso aí. A gente já entrou de cabeça no negócio. E você, Alexandre, faça a propaganda? A farmácia do Tchuco. O pessoal conhece. Sucessor, viu? Sucessor. Não tem nem o que falar, é farmácia do Tchuco. Não, eu chego lá, os clientes já... Cara, tem gente que já me confunde já. Até esse dia eu deixei passar, porque era um senhorzinho. E daí ele tava... Assim, mas ele te chamou de Tchuquinho? Me chamou de Tchuco. Ele achou que era o pai. Daí ele falou, estou assim, assado. Eu falei, não, então toma isso aqui, vai ser bom. Obrigado. E foi. Então, ele tomou. Até eu ia falar, não, o Tchuco não tá, você vai ter que esperar e tal. Já resolveram um problema simples e passou. Sim. Então, vou mostrar para vocês um vídeo sobre herdeiro e sucessor, que a gente capturou lá da internet. Vamos ver aí se vocês concordam. Você é funcionário ou empreendedor? Na verdade, eu sou sucessor. Vocês possuem uma empresa em qual segmento? Nós somos a maior revenda de ônibus do Brasil. Como que um herdeiro conquista um espaço na empresa dos pais? Eu não sou herdeiro, eu sou sucessor. Eu não ganhei o negócio, eu estou dando continuidade. Existe uma diferença muito grande. Eu conquistei o meu espaço começando por baixo, subindo degrau por degrau, até chegar numa posição de liderança. Por que 70% das empresas herdadas quebram? Eu acredito que a galera quer chegar já sentando na janela, e não é assim. Você tem que começar por baixo, mostrar seu potencial, ganhar o respeito das pessoas e o mais importante, respeitar a cadeia de comando, porque ali você é funcionário no início, você não é patrão. A palavra final é do seu pai, então mesmo que você não concorde, você tem que respeitá-lo. Qual conselho você pode deixar para os herdeiros que não se dão bem com os pais? Eu acho que você tem que entender da história dele, porque se a empresa está onde ela está hoje, foi por mérito dele, não seu. Você teve a oportunidade de estar ali, então valorize. Você prestou atenção no bonitão lá, Alexandre? Perfeita fala, concordo 100%. É mais ou menos o que vocês falaram, né? É diferente a parte do herdeiro, apesar de... Eu acredito que também existe o mérito do herdeiro, porém o mérito é de quem construiu. Entendeu? Existe o mérito. Agora, a parte de sucessão, você tem que galgar o seu espaço. Então, você se prepara para você assumir aquilo. Sim. O herdeiro recebe aquilo no colo. O sucessor, ele constrói o espaço dele dentro da empresa. E tem o sucessor que entra e revoluciona. E o que entra e quebra. Eu estudei muito a história da uma mulher assim que me inspira muito, a Renata Vick. Uhum. E ela é a sucessora do Grupo Copenhagen, né? E ela também sucedeu-lhe por muitos anos, né, a empresa e tal. E ela chegou querendo trazer muita inovação. E ela recebeu muita crítica ali do pessoal eles têm um sistema de presidência e tal, né, conselho. E ela foi mostrando as ideias e o pessoal foi vendo que aquilo ia dar certo e tal. E na pandemia em especial, eles tiveram um aumento muito grande da marca, devido ao trabalho que ela trouxe. Uhum. Então, isso que é interessante, como o rapaz falou ali no vídeo, né? Precisa ganhar o respeito das pessoas. O sucessor é aquele que traz a ideia e a ideia precisa ser validada para ter o respeito, né, dos outros. Sim. Exatamente. Eu vejo muito assim, como a gente está no conselho, a gente está em contato com vários jovens empreendedores e empresários, e existe muito essa questão do conflito entre o sucessor e o antecessor, que é quem está ali entregando a empresa. Porque quando você apresenta uma opinião e o outro lado apresenta outra opinião, vai rebater, vai dar conflito e não vai dar em nada. Então vira uma conversa assim, eu acho isso, você acha isso, eu acho que eu tô certo porque, eu estudei, eu não sei o que, eu acho que eu tô certo porque a minha vida inteira foi assim. Vira um debate. Aquilo ali não sai nada. É diferente de, por exemplo, eu acho que o ideal é o sucessor botar a mão na massa e executar aquilo de alguma forma que ele consiga extrair um resultado daquilo. Então ele executa uma ação, faz alguma leve mudança na empresa, ele tem um resultado positivo. Sim. Ele apresenta aquilo pro seu antecessor e pede a opinião dele. Então ele não vai chegar e falar, eu acho que tem que fazer assim porque o jeito que você está fazendo está errado. As outras pessoas fazem assim, então aí vai dar briga, não vai andar. Daí você tem que pensar, você quer estar certo ou você quer que a tua empresa cresça? Entendeu? Eu não quero estar certo, eu quero o bem da minha empresa.
Sim. Então, eu acho que se você for devagarinho, conquistando o seu espaço, demonstrando resultado principalmente, você tendo essa comunicação assim de uma forma efetiva, você sendo claro com aquilo que você está disposto a executar, e a outra parte também com aquilo que ela espera de você, não tem dar errado. Uhum. E o que você espera do seu sucessor daqui a uns anos? Caramba, que pergunta. Eu espero que ele tenha disciplina, que ele consiga ser focado e que ele consiga desenvolver um propósito e um caráter, que ele consiga galgar uma carreira assim de respeito, sabe? Que ele, apesar de tudo, sempre consiga manter a questão do caráter e dos valores muito bem definidos. Uhum. Se ele vai para o ramo que ele quiser, se ele vai ser meu sucessor, se ele vai abrir um negócio do zero, para mim é indiferente. Mas eu acredito que ele, sendo uma pessoa bem formada, já está. Sim. E a questão do caráter é inegociável, né? Negociar. Uhum. E agora eu quero falar sobre o começo. Que idade você acha legal começar no mercado de trabalho? Ingressar, assim, para valer? Ingressar mesmo. Como empreendedor ou como Eu empregado? acredito que não tenha muito uma idade definida, tá? Eu vejo assim por mim, eu sempre tive o empreendedorismo na veia, assim, como a decoração. Eu desde muito nova, eu sempre tive muita habilidade com coisas manuais. Uhum. E desde criança, assim, eu já negociava, vendia cachecol na escola, sabe, esse tipo de coisa, assim. Então, sempre tive isso, assim, do comprar e vender, ou fazer alguma coisa e vender. Então, eu acho que não tem uma idade definida. Sim. Até tá muito viralizado e nas redes umas menininhas que vendem as pulseirinhas, você já viu? Sim, Né? eu já vi. Gente, aquelas meninas estão em 2050, né? E são 2 toquinhos, então elas já têm assim, uma mentalidade tão desenvolvida, Aham. né? Se Então, souber usar as informações que estão à disposição de forma positiva, exatamente, não tem como a gente definir uma idade. Uma né? idade para começar. Eu acho que antes, por necessidade, quando a lei permitia, hoje tem o programa de erradicação do trabalho infantil que versa na lei da proteção da criança, né? Dos direitos dela de ingressar no mercado de trabalho só depois dos 16. Mas antes era permitido. Então, por necessidade, eu acho que o jovem começava mais cedo. Hoje, no empreendedorismo, o jovem começa mais cedo. E o empregado mais tarde. Porque a lei não permite o empregado. O empreendedor é diferente, ele está ali junto com o pai, ele está empreendendo e não tem formalização, não é verdade? E eu queria mostrar um caso assim, de um jovem que começou criança ainda a empreender. Eu tenho 24 anos, eu sei, eu pareço ter 14, sei disso. Mas é muito interessante porque eu já tenho 10 anos de trajetória empresarial. Eu criei minha primeira empresa aos 12 anos. E hoje eu sou sócio de mais empresas do que eu tenho de idade. A minha visão é a visão de multiplicação. A minha visão é a visão de atuar em múltiplos segmentos de negócio. Essa é a visão de um empresário do reino, que não tem medo do crescimento do outro, porque o crescimento do outro não ofusca. Quem quer te ver crescer, te ajuda a crescer. A verdade é que tem muita gente que diz que quer te ver crescer, mas na verdade não te ajuda a crescer. Uma vez um cliente meu, ele olhou para mim e falou assim: Davi, eu não sei a qual Deus você serve, mas é esse Deus que você serve que eu quero servir também. As empresas, elas servem para um propósito. Elas servem para servir as pessoas através dos teus produtos e através dos teus serviços. E aí? 12 anos é cedo, né? É complicado esses casos, assim, o Davi Braga, ele é filho de um dos maiores investidores anjos que tem no Brasil, então ele teve ali um empurrãozinho, eu imagino, mas... Eu acho que ele teve um empurrãozão. Pode ser. Eu acredito que, assim, a questão da idade, ele falou na parte de servir. Eu acredito que a gente só faz 3 coisas na nossa vida. Se você parar para pensar, ou você está em processo de evolução, você está evoluindo, você está aprendendo, ou você está servindo, ou você está desfrutando daquilo que você conquistou.
Você pode pensar em qualquer atividade que você fazer, você vai estar fazendo alguma das três, às vezes um pouquinho, uma outra. Então, acho que a parte da infância, essa questão do empreendedorismo lá desde cedo, eu não sei se é tão válido, porque eu acredito que a criança ela tem que ser exposta a vários tipos de experiências diferentes que vai moldar o caráter dela no futuro. Então, eu acho que a parte da infância ali, abaixo ali de, sei lá, pelo menos os 15 anos, é a fase da criança se desenvolver e evoluir. Ela está em um processo ali de evolução, de se testar, de se conhecer. Claro, um caso tipo esse do Davi, são aquelas crianças que já nascem com aquele dom, aquele talento. Mas eu acho que não dá pra gente se basear muito nesses casos. Até porque é mais importante se formar uma boa pessoa primeiro do que um bom empreendedor, né? Isso aí. Porque precisa ter muita maturidade, né? Porque eu entendi, quando você se lança no mercado de trabalho, né, você empreende muito novo, você deixa de viver o processo natural da infância. Sim. Ou da juventude, Exatamente. que seja. E outra coisa que eu não acho legal é a sede voraz por dinheiro que a gente vê nos jovens, muito jovens, né? Que é aquela coisa de trabalhar, querer reunir, querer... O ter acima de tudo, né? Aquela ganância. Isso. O que você acha disso? Nós precisamos estar nos superando a cada fase da nossa vida. Sim. O que a gente não pode é estagnar. Agora, essa ganância faz mal, porque vira quando você vê a pessoa acaba passando por cima de princípios, de valores. Sim. Né? Isso a gente tem que ter muito firme para não passar por cima. Eu acho sim. E a relação estudo? Para empreender, precisa ter faculdade? Precisa ter formação? O que você acha? Tua opinião, você que é acho formado. Que não necessariamente a formação, mas tem que ter muita vontade de aprender. Todo dia. Se você quer empreender hoje em dia, a gente fala, nossa, tá dando dica que tem 24 anos. Mas é o que eu vejo, eu converso com pessoas mais experientes, é o que elas me falam. Entendeu? As pessoas que cresceram de forma substancial, conseguiram conquistar grandes negócios, elas são apaixonadas por conhecimento. Então, às vezes, o empresário ele atinge um nível e se para essa pessoa aquele nível tá bom, beleza, mas se você está construindo uma empresa, você percebe que você tem que criar tomar até um mercado, porque querendo ou não é uma forma de competição, né? Existe uma competitividade, existe uma concorrência. Então você tem que de alguma forma se diferenciar. É verdade. E eu acho que o conhecimento e o estudo é uma forma muito, muito válida de você conseguir até ter segurança nas tuas próprias decisões, né? Sim. Ter um conhecimento técnico muito forte em cima do teu produto. Sim. Né? Por exemplo, eu ali com as cortinas eu tive um fato assim muito curioso e que foi onde o negócio tomou um rumo totalmente diferente. Porque o que acontecia? Nós tínhamos uma costureira e eu passava as medidas, as coisas para ela, ela fazia. E a gente pegou um pedido de uma arquiteta. Primeira vez que eu trabalhei com arquiteta na minha vida. Falei, eu não posso decepcionar essa mulher em hipótese alguma, né? Porque eu estava entrando no mercado, precisava. Tinha um prazo ali, acho que de uns 10 a 15 dias para fazer entrega. A minha costureira chegou e falou assim, meninas, eu não vou dar conta de fazer esse projeto porque é muito grande. Era um pé direito alto lá, de 5 metros e pouco, 5 metros e meio. É muito pano, é muita coisa, eu não vou dar conta. E a gente com um pedido para entregar. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Olhei para minha sócia e falei, você vai cortar, eu vou para a máquina. Porque eu sempre tive essa assim, muita facilidade com coisa manual. Eu falei, eu vou dar jeito. Mas vai sair a entrega dessas cortinas. E assim a gente fez. E saíram perfeitas. Porque eu tinha comprado um curso para essa costureira fazer. E eu acabei fazendo o curso no lugar da costureira. Então, o que acontece? Foi um momento, assim, muito desafiador para nós. Mas eu tive muito conhecimento técnico. Então, eu já vi ali alguns componentes que não iam funcionar naquela cortina. Eu já substituí. Então, eu participei da construção inteira da cortina. E isso mudou totalmente. E funcionou, deu certo. Certinho. Graças a você ter estudado. Sim.
E se não fosse o fato da costureira abandonar, né? Sim. Porque senão ela tava até hoje lá na produção e eu tava tranquilo. Uhum. Então, assim, daí eu já fui estudar lá como que faz a barra, como que confere as medidas, os componentes da cortina, o que funciona e o que não funciona, tudo isso. Sim. Eu fiz essa pergunta para vocês porque todo mundo tem uma história que na época da escola, aquele mais CDF, às vezes, tá mal na vida hoje, né? E a gente que tava mais no fundão, tá melhor às vezes. Eu vi até uma postagem esses dias, o pessoal do fundão, como que tá indo a empresa? Mais ou menos isso. Aham, isso aí. Nós temos um vídeo sobre isso também, queria mostrar para Você vocês. faz faculdade de quê? Cara, atualmente eu não faço faculdade, geralmente quem faz faculdade que trabalha pra mim. Tá bem. Mas quantos anos você tem? Tenho 17 anos. Você tem CNPJ ativo? Já desde 2023. Você tem empresa de quê? Atualmente tenho 3 empresas, uma de educação empreendedora para jovens, onde eu ensino jovens a se desenvolverem melhor. E eu também tenho outros 2 negócios, um é de tecnologia, onde eu também ajudo jovens, só que mais na parte convencional de vestibular e faculdade. E eu também tenho um infoproduto no qual eu vendo sem aparecer ali no tráfego pago, somente com um funil ali viral que eu utilizo. Quantos colaboradores? Hoje a gente tem 4, desde editores, alguns gestores que estão com a gente ali, gestor de tráfego também. Poderia compartilhar pra gente qual que é seu faturamento? Atualmente meu faturamento ele beira ali de 40 mil a 60 mil mensal. Bruto Isso. e líquido. Aproximadamente 40% disso. Você é contra a faculdade? Eu não sou contra a faculdade, mas eu acho que ela é incompleta, ela é falha em alguns aspectos. Eu acho que o jovem que hoje faz faculdade com o objetivo de, caramba, o meu futuro tá na faculdade, ele tá com a mente errada, porque a faculdade ela é um complemento de networking, de conhecimento, e não uma porta para o futuro perfeito. Comente. Assim, parabéns para ele pelo processo. E esse é um dos casos que ele se identificou naquilo Uhum. e ele deu foco total. Então, muitas vezes ele deixou abrir mão de ir lá jogar bola, jogar videogame, ficou estudando, construiu a empresa dele, ok. Mas eu acho que não é a regra e não dá para usar isso como, tipo, Referência. referência. Mas também tem um outro lado que a faculdade, ela não nos prepara para empreender, né? Então, ela vai trazer o conhecimento técnico ali, né, e tal. Mas esse administrar, captar cliente, tudo isso que a gente precisa fazer numa empresa, a faculdade não ensina. É aquele conhecimento ali, o teórico. O que a gente aprende mesmo é na prática. A educação financeira, por exemplo, você não encontra na faculdade. Não, nos cursos convencionais de humanas, não. E mesmo se nós pararmos para pensar, um advogado, ele precisa ser um empresário. Se ele montar um escritório, o escritório é uma empresa. Ele vai ter que administrar aquilo ali. Sim. Vai ter que ter uma secretária, vai pagar o salário, vai ter entrada, tem saída, tem tudo isso para administrar. Ele é um empresário. Sim. Né? Um empreendedor. Um médico, mesma coisa. Qualquer um. E todos estão vendendo. Se não está vendendo um produto, está vendendo um serviço. Sim. Aí ele precisa ser especialista naquilo que ele faz e nos bastidores na saúde financeira do seu negócio. Exatamente. Acho que a faculdade ela tem o seu papel, sim. Não é uma obrigação mais. E é importante, mudou esse estereótipo, né? De, não, você fez faculdade, tá feito. Antigamente o pessoal já saía formado, meu Deus, tá feita a vida. E hoje em dia não. Eu acho que é porque tem muitas outras oportunidades. Sabe? Antigamente era menos oportunidades, menos opções. Então era aquilo ali, tinha que escolher uma faculdade e pronto. Hoje em dia o cara pode trabalhar de casa, igual o Pezinho, 17 anos, trabalha na frente do notebook, tem empresa de marketing, coisa arada. Então, pensa na cabeça ali do jovem, ele tinha pelo menos a certeza de que não, eu vou fazer uma faculdade, agora ele pensa, não devo fazer faculdade, trabalho na internet, vou empreender, então fica essa bagunça, sabe? Muita opção, né? Eu acho que por isso conecta um pouco no começo que você falou, dos empreendedores. Eu acredito que essa idade, ela tá ficando cada vez um pouco mais longa, na média, porque tá cada vez mais difícil de tomar uma decisão. Entende? Então eu acho que os jovens hoje, por eles terem muitas opções, eles travam e vão protelando essa decisão, sabe?
Então, ele fica pensando, putz, eu podia fazer uma faculdade, mas também podia ser youtuber, mas eu também podia fazer marketing digital num curso que eu vi na internet. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Ele vira uma bagunça, né? Uma bagunça. Na cabeça. Para isso que serve o Conjovem. Exatamente. Se ele tem a veia empreendedora, vai lá com nós que a gente vai... Então, e vocês têm... Qual é a expectativa de vocês para o futuro no tocante a reunir mais jovens? Uma das coisas mais poderosas que existe é um grupo de pessoas reunidas e organizadas. Se tiver um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum e elas são organizadas e elas se reúnem em prol daquele objetivo, elas podem fazer qualquer coisa. Sim. E esse é o princípio do Conjovem. O nosso objetivo é desenvolver o empreendedorismo aqui em Laranjeiras. Sim. Desenvolver as lideranças. Sim. Não, mas eu digo no sentido assim de levar mais gente para o conselho, né? Para dar esse apoio para mais pessoas, né? Isso, a gente está num processo de captação. Legal. A gente fez agora no começo do ano, a gente fez um disparo em massa ali, a gente captou algumas pessoas, mas não é todo mundo que se identifica, entendeu? Então a gente está peneirando. Quem a gente vê que se identifica aquilo, tem vontade, coragem, está disposto a ajudar o projeto. Perfeito. Tá O com nós. principal é ter vontade, né? Porque o que acontece? Ali dentro do Conjovem, então nós temos o nosso superior ali, que é A FACEAP. isso é a FACEAP. E dentro da FACEAP, a gente participa da certificação. Que o que é a certificação? É um reconhecimento lá perante a FACEAP, né? Que é o nosso Sim. órgão regulador. Então, eles nos mandam uma série de atividades. Tanto esses eventos, né? Tudo isso que a gente faz, vai contando pontos lá. Sim. E no final do ano, a gente recebe uma pontuação, né? Então se enquadra lá dentro das categorias deles. Mas o que é o intuito? Tem todo um pano de fundo por trás disso. Que o que é? É desenvolver. Então, tem atividades lá. Por exemplo, ontem, até eu protocolei a nossa agenda do Google. Tá? Mas para que vai contar ponto, né? Fiquei pensando. Aí, claro, né? É uma baita de uma ferramenta que nós, como empreendedores, podemos utilizar. Aí a gente aprende a usar, né? Tem que... Até o Germano coloca lá, todo mês tem a nossa reunião. Aparece para todos do Conjovem. Os próprios compromissos nossos. Então, às vezes, aquele conselheiro lá que nunca tinha visto essa ferramenta, não dava bola e tal. Ele, nossa, é uma coisa que eu poderia usar no meu dia a dia. Então, tudo tem algo por trás. Essas atividades vão... Pequena que seja, ela tá nos desenvolvendo. Essa questão de ter mais pessoas é porque a gente ganha força perante os outros Conjovens. Então, a gente consegue evoluir e cada vez mais, por exemplo, o processo de capacitação interna que a gente faz. Sim. Então, a gente tendo cada vez mais pessoas, a gente consegue competir de igual para igual com cidades como Guarapava, Quedas, Cascavel, e a gente consegue trazer pessoas de fora para capacitar a gente aqui dentro. E a gente também vai daqui para outras cidades. A gente foi no EPJE esse ano, foi ano passado, que é o encontro, tem 4 vezes por ano, o encontro de todos os Conjovens do Paraná. Então lá a gente se depara com outros conselhos que tem muita gente. Então o nosso objetivo é crescer e ser relevante perante esses outros. Perfeito. Gente, nós estamos aqui no Inove Podcast, falando então com o Alexandre Bortoluzzi e a Adriana Sarraidak. Você achou que eu ia errar de novo, né? Acertei agora? Acertou. Tá craque já. Puxa, eu treinei no começo e na hora que abriu o programa eu errei. E agora eu não erro mais. E o Inove Podcast é assinado por esse timaço de patrocinadores. Com o Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi você encontra o Volare, exclusivo do Rinaldi, mais o Shell Box. E ainda no Rinaldi tem a Shell Select. Rinaldi Postos de Serviços no Inove Podcast. Krause Veículos, novos e seminovos é na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. Pivato Corretora de Seguros.
Seguro para empresas, residências, automóveis, seguro de vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato, na Marechal Rondon 2479. O telefone é o 9977-0037. E Redilar Supermercados. Redilar em 2 endereços, na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. Senhoras e senhores, nós estamos aqui no I9 Podcast com o Alexandre e a Adri. Isso é mais fácil. Vocês estão gostando de falar com a gente? Eu tô. Você vê o I9 Podcast? Ou, né? Dei uma maratonadinha nesse vídeo, mas eu já tinha visto alguns episódios. E você? Também, já tinha visto. Faz favor, vocês vão lá e curtam. Com certeza. Curte, se inscreve e compartilha aí, ó, pra quem tá assistindo a ponta aqui amanhã. Curte, se inscreve, compartilha e manda pros seus amigos. Nosso garoto propaganda. Exato. Gente, vamos falar agora de novas tecnologias. O jovem no mercado de trabalho, o jovem empreendedor, ele lida hoje com ferramentas que seus avós não lidavam, né? Os avós divulgavam o telefone, a relação era diferente, né? Como é que você vê esses instrumentos, Adri? Necessários. Positivo, né? Positivos, necessário. Até nós tivemos uma capacitação, né, Ali, sobre a inteligência artificial nos negócios, né? Então, até o cara lá nos ensinou sobre o ManyChat, que é resposta automática ali no WhatsApp, nas redes sociais. Tem muita coisa que dá para ser utilizado, né? E facilita muito a nossa vida como empreendedores. Porque muitas vezes, eu falo até no meu caso, eu não tenho alguém lá para ficar toda hora cuidando, ou rede social, ou atendendo e tal. Então, são ferramentas super úteis. Você fala daquela resposta automática? Não, ele é uma espécie de um robozinho mesmo. Tem o ManyChat, né, que é o mais conhecido, mas tem várias outras inteligências artificiais. Ele entende a resposta que você manda pra ele, daí ele dá uma resposta adequada, sabe? Não é só aquele padrão. Sim, mas pode ser perigoso, né? Você pode perder um pouco da intimidade se o cliente ter mais íntimo de você. Sim, tem tudo isso, né? Eu acho que ele serve para a primeira mensagem, ela não pode demorar. Se o cliente manda oi, você já tem que mandar oi, tudo bem, como posso te ajudar? Depois disso tem que ser pessoa, entendeu? O campo ali, se você demora para dar a primeira resposta, é o tempo dele ir lá e já mandar mensagem para 2, 3 concorrentes teu. Sim. Então, a primeira resposta, as informações básicas, falando, ó, solicite isso aqui, assim, assim, assado, bom dia, nosso horário de atendimento. Você vai pedir uma refeição. É feriado, você não sabe se a empresa está aberta ou não. Se você mandar lá e não vier uma resposta, acho que eles não estão atendendo hoje. Eu vou tentar na concorrência. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Mas eu me irrito muitas vezes quando mando uma mensagem para por exemplo, um amigo vendedor. Eu mando lá, sua interação é muito importante, assim que possível, 10 horas da noite, então estamos ocupados e tal. Eu detesto isso, me irrita bastante. Então, eu acho que você falou bem, a tecnologia pode ser uma linha muito tênue, você precisa saber usar ela, né? Exatamente. Até pelo próprio desenvolvimento, né, da pessoa. Então, você não pode ficar muito dependente daquilo. A gente vai estar cada vez mais... uma hora ou outra, mas eu acho que a gente tem que tentar manter a nossa capacidade de tomar decisão, de ser criativo, porque hoje em dia é muito fácil para qualquer coisa você manda no chat GPT, entendeu? Eu quero falar com uma pessoa, eu tô nervoso, eu vou lá e digito no chat GPT, como que eu falo? Eu tô sentindo isso, eu vou lá no chat GPT. Então a pessoa perde aquela questão dela se colocar, sair da zona de conforto, vai lá e nem que gagueje, igual que eu gaguejei aqui no começo. Ele perde o feeling da coisa. Exatamente. Perde aquela naturalidade do humano. Exatamente, que eu acho imprescindível nas relações interpessoais. Até porque você vai comprar um produto, qualquer coisa. Você não quer ser atendido por um robô. Você quer ser atendido por uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa vai saber tirar as suas dúvidas, te apresentar. E eu falo que é uma linha tênue até pela questão da criatividade. Então, as pessoas estão muito acostumadas, como o Ali falou,
Precisa de um texto, alguma coisa, joga lá no chat. Então, isso vai emburrecendo as pessoas. Vai atrofiando. De certa forma, exatamente, vai atrofiando, vai emburrecendo, porque você não tem mais aquela criatividade de escrever alguma coisa, de pensar alguma coisa. De ser você mesmo. Exatamente. Vai perdendo essa personalidade mesmo, né? Eu trabalho com produções textuais. Eu conheço o texto do ChatGPT e o texto do Gemini, o texto do Claude. Fica tudo igual, né? Eu sei qual ferramenta a pessoa usou quando ela me responde utilizando uma ferramenta. Eu sei, a conversa dela, eu conheço a Adri, ela fala mais ou menos assim, ela pediu isso pro GPT, ele entregou assim. Fica muito claro, eu acho. Sim. Agora, é óbvio que se você aprender a lidar com a ferramenta, você extrai muita coisa boa dela. Tem as suas vantagens. Mas tem que saber lidar, né? Vocês estão corretos, muito corretos nisso. E tem gente ganhando dinheiro com a inteligência artificial, trabalhando com ela, né? Sim. Muita gente. Vou mostrar aqui um exemplo de oportunidade. Cara, se você tem 18 e 25 anos, você seria burro se você não estivesse estudando sobre IA. Sendo um jovem hoje, principalmente se eu ainda morasse na casa dos meus pais, eu não estaria fazendo mais de nada além de estudar IA, testar tudo, descobrir tudo. Porque nunca foi tão fácil aprender, nunca foi tão barato errar. E nunca existiu tanta oportunidade de ganhar dinheiro sem sair de casa. Quem não está aproveitando isso agora, está perdendo talvez a maior oportunidade dessa geração de enriquecimento. E a verdade é simples. Essa janela, ela não vai ficar aberta para sempre. Então, você jovem, aproveite. Você tem mais facilidade em compreender tudo que existe relacionado à tecnologia. Então, tome vantagem disso. E eu gostei que ele gravou dentro de um trem moderno. E no final ele fala que para quem quer aprender mais, clica aqui embaixo, se inscreve no meu curso e paga tal preço. Exato. Então, certo. Eu acho que é complicado, cara, você falar pra uma criança, não faz mais nada, vai estudar IA. Porra. Se todo mundo for pro mesmo lado, aquilo já satura, né? E também porque a IA de 2 anos atrás, ela é muito diferente da de hoje, e a daqui 2 anos vai dar um show nessas de hoje em dia. Então, se você ficar, talvez, dependente de uma plataforma, você, daqui 2 anos, não vai mais ter mercado. Tranquilamente. Eu acho que o autodidatismo ajuda muito quando surge uma ferramenta assim, porque a gente sempre se acha mais inteligente do que verdadeiramente é. E tem gente que tem, ao contrário, né? Sim. Que tem uma autopunição, ele se auto-sabota no potencial. Mas a verdade é assim, que você precisa extrair de fato o que melhor ela oferece, mas como você falou, é cíclico, é naquele momento, né? Então quem tem mais facilidade de pegar, vai se dar melhor, né? Vai se dar melhor. Tarefas monótonas, uma coisa assim, alguma coisa que é básica e você vai ganhar tempo ali, eficiência, cara, show de bola. Porque a vida é uma concorrência. Tipo, você pega uma tarefa para fazer, o teu concorrente tem que fazer a mesma manobra lá na empresa dele para oferecer o mesmo serviço para a clientela. Vocês vão disputar a clientela. Se ela usa a inteligência artificial de forma adequada, ela ganha tempo. Sim. Antes, você não tinha isso e você vivia bem, mas o teu concorrente também não tinha. Então, quando você perde um tempo que o teu concorrente não perde. É por isso que não pode dormir no ponto. E a maioria das ferramentas de IA, elas já são praticamente que intuitivas. Você, às vezes, até sem muito conhecimento, você consegue extrair aquilo que você precisa. A maioria delas são fáceis de mexer ali, de lidar. Mas a complexidade vai acontecer conforme você vai se aprofundando. Exatamente. Mais complexa a tarefa, né? Mais personalização você precisa para um trabalho, alguma coisa. Porque a inteligência artificial vai além do ChatGPT, Gemini e tal, né? E pedir um texto e pedir um apoio para conversar com alguém. Vai muito além disso, né? Muito. Então, eu acho que vocês, eu digo da faixa etária de vocês, têm que ficar espertos mesmo, né? Sim. Porque se não abraçar essa ideia, quem abraça vai se dar melhor, né?
E eu queria entrar num outro campo agora, falar da relação empregado e empregador. Você tem funcionários? Atualmente não. Mas você Já tive. já teve, né? Hoje essa lida da carreira solo, assim, de você mesmo resolver te dá mais independência, né? Me dá mais independência, mas Dependência ao mesmo tempo. dependência ao mesmo tempo. E Porque aí eu fico muito ligada assim na produção. Mas eu tenho a minha sócia que me ajuda também, né? Então, nós trabalhamos junto, o que eu não faço, ela faz. Mas a questão do empregado é muito importante para nós, porque eu preciso de gente para crescer, né? Sozinha eu não tenho noção que eu não faço nada. Uhum, E os negócios crescem através de pessoas. sim. Então vamos mostrar o exemplo aqui que você está falando. E eu que fui inventar de empreender para ter mais tempo, agora eu trabalho no feriado, em final de semana, dia de feira, dia de santo, de noite, de dia, no sol, na chuva. Meu sócio não me ajuda. Gleice, mas é bom que você faz seu próprio horário. O dia começa às 5 da manhã, termina às 10 da noite. E nesse meio tempo eu ainda tenho que ir pra academia, me alimentar bem, dirigir, resolver os problemas de casa. Tô reclamando não, viu Deus? Foi exatamente isso que eu pedi, obrigado. Você que é empreendedor e também gosta dessa loucura, já aproveita e segue o perfil aí. Bora! Não sei se é o caso do Alexandre, mas deve ser o teu, né? É o meu caso e é o caso do nosso grande Anselmo Xavier. A gente trabalha todos os dias, no feriado, no sábado, no domingo. E, por exemplo, sexta-feira passada foi feriado. Os empregados amaram, quem é CLT, funcionário público, etc. e tal. Para mim, foi um horror. Eu fico muito triste quando vejo um feriado na frente. Como é que é para você? Para mim também. E eu ainda tenho um problema que às vezes eu tô descansando, eu vou fazer alguma coisa, eu tô olhando lá uma coisa de decoração, ou já tenho alguma ideia de negócio. Uhum. Então, acho que a mente de quem empreende nunca para. O trabalho vai junto com você. Vai junto. Não é verdade? Sim. E mesmo que com a relação do empregado, eu acho que o sucessor tem que demonstrar mais serviço ainda, porque, por exemplo, o antecessor ele já construiu, ele já tem aquela confiança, você tem que conquistar aquilo. Sim. Não só do antecessor, mas também dos colaboradores. Sim. Então você tem que demonstrar serviço, você tem que mostrar que vocês estão trabalhando juntos, pelo bem comum, que é o cliente. Sim, porque você pega um veterano que trabalha lá com o seu pai, né? Com o teu antecessor. Aí ele tem o maior respeito, porque trabalha há muitos anos e até aprendeu a admirar ao longo do tempo o patrão. Porque, via de regra, se a pessoa fica muito tempo, ela aprende a admirar. Com certeza. Né? Tem um respeito, uma admiração e tal. De repente, o filho do cara começa a dar ordem. É uma coisa difícil de lidar, né? Sim. É difícil, então por isso que eu acho que tem que ter um alinhamento anterior, né? Então, dificilmente o sucessor vai passar a regra para alguém que já está há mais tempo na empresa. Ele vai ter uma conversa com o dono, com o chefe, e vai apresentar, o que você acha da gente mudar esses pontos, esse ponto, esse ponto? Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Uhum. Entendeu? Com a comunicação, ter uma boa comunicação tanto com você, com o teu sócio, com o teu pai, tanto com o teu colaborador, eu acho que resolve 90% dos problemas. Sim. Você viu a letra do Anselmo ali, Adri? O que diz ali no item 6? Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar a letra. Eu não entendo. Não, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É uma cola. Alguém em casa consegue decifrar? Tô vendo a tabela. Ah, entendi. Você viu que o culpado é sempre ele? O valor a gente vai mostrar agora o valor do trabalho. A mão de obra não é valorizada. Você só valoriza coisas, o material, mas não valoriza a mão de obra. Essa relação empregador e empregado, e a relação humana também, que eu acho que a gente não sabe valorizar quem tem talento. A gente acha caro
o chaveiro que tem a capacidade de abrir com muita facilidade um carro, fala, pô, mas vai cobrar R$200, em 2 minutos você abriu? Por que você não abriu então? Exatamente. O pintor, o cara gasta milhões no apartamento e não quer pagar 5 mil pro cara pintar. Pintar, qualquer um pinta. Só que não é assim que funciona. E o Agostinho Carrara? Um pedreiro é um homem que detém um saber de enorme valor. É valorizar o saber que aquele homem detém. Um bom pintor de parede sabe fazer coisas que têm um enorme valor, e um enorme valor econômico. É dar valor econômico, no fundo, ao trabalho, na minha opinião. No Brasil e no mundo, não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão, ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. É verdade, não é verdade? É verdade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que são empreendedores jovens e vão ser os empreendedores do futuro, assim, os veteranos no futuro do empreendedorismo. Não existe no Brasil, tem uma cultura de que se a empresa, o cara quer ganhar dinheiro, quer melhorar a empresa, para melhorar o faturamento e investir na vida pessoal dele. Se a tua empresa vai melhorar, dane-se o funcionário, você vai continuar explorando ele, pagando o mínimo que você puder. Se ele aceitar trabalhar por um salário mínimo e o teu faturamento quintuplicou, ele vai continuar ganhando. Essa é a mentalidade que se tem no Brasil. Você não concorda? Eu concordo que é a mentalidade, mas discordo absolutamente desse ponto de vista, né? Para deixar claro. Ah, sim, claro, mas é assim que funciona. No Brasil é assim que funciona. Você cresce financeiramente, mas se você puder não passar esse crescimento para o teu empregado e ele ficar satisfeito, ótimo. É uma cultura que eu vejo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu já vejo assim que o funcionário, conforme vai passando os anos, até eu conversava com a minha sócia a respeito disso. Quando a gente contrata alguém, vai contratar alguém, a gente já deixa claro uma espécie de plano de carreira dentro da empresa. Porque para mim é interessante que uma pessoa entre e fique. Mas se uma pessoa entrar e ficar recebendo a vida inteira o salário mínimo, ela não vai ficar. Ela vai querer melhorar. Sim. Né? Então, o funcionário precisa acompanhar a evolução da empresa. Então, eu já vejo com olhos diferentes, assim, né, essa questão. Mas se entende que ele não vai deixar pagar um salário mínimo, porque senão ele não vai ficar. Se ele ficasse, no pensamento das pessoas, ele ficaria com o salário mínimo. Acho que essa mentalidade talvez sejam as empresas que estão saindo do mercado hoje. Sabe, vou pagar o mínimo possível para o meu material humano, mas os produtos... Não sei. Então, eu acho que é primordial e essencial as pessoas que trabalham junto com você, sabe? Eu acho que o maior recurso que a gente tem numa empresa são as pessoas. O maior patrimônio, exatamente. O maior patrimônio de uma empresa é o funcionário. Eu tenho amigos que são bem-sucedidos, mas que não valorizam o quadro funcional. Dura pouco no mercado. Mas nem sempre, não é uma regra, né? Porque às vezes você vê empresa assim que vai bem das pernas, mas tem essa tônica, tem essa linha de... não tem como a gente dar exemplos, né? Mas vem alguns nomes assim na minha cabeça, que a empresa tem know-how no mercado e, de fato, ela age com esse modus operandi de explorar ao máximo a mão de obra. Se a empresa
ela trata tão mal os funcionários e mesmo assim ela consegue ter sucesso financeiro, que é só uma parcela da parte positiva de uma empresa, Só dinheiro. imagina se ela tivesse uma cultura fortalecedora para o colaborador, se ela não poderia estar 10 vezes maior. Exatamente. Entende? Porque quando você não cultiva essa visão na tua empresa, não tem uma cultura estabelecida, as pessoas não acreditam, elas vão ali para trabalhar, para ganhar o salário e ir embora, e se puder te lascar, depois elas vão te lascar. Então, se uma empresa assim ainda consegue crescer, imagina se ela tivesse uma cultura forte, ela já teria provavelmente muito maior. Exato. Eu acho que... Pode falar, André, eu te cortei. Algo dentro do conselho que um dos nossos objetivos é desenvolver a liderança, né? E o princípio de liderança é eu não consigo liderar uma pessoa se eu não inspirar essa pessoa, né? Então eu vejo assim que o patrão, o dono da empresa, ele precisa ser uma pessoa inspiradora. Também olhando já para essa questão do reconhecimento, porque Sim. não é só dinheiro. O funcionário, ele tem uma família, né? Ele daqui da empresa vai sustentar a família do funcionário. É uma cadeia, né? Começa aqui e vai indo. Uhum. Então, o chefe, o empresário, ele precisa ter esse olhar, Sim. né? Tanto de inspirar, quanto de ser realmente assim, uma bênção para o funcionário. Sim. Mesmo. Esse é o exemplo, né? Ser o exemplo. O empregado da sua loja ganha bem e vai consumir lá na loja do Alexandre. Entende? Ele vai lucrar, vai pagar bem o empregado dele que vai consumir o seu produto lá na sua loja. Entende? Sim. Aí vocês querem pegar todos os clientes que estão bem-sucedidos, todos os empregários bem-sucedidos e querem passar uma mensagem para eles. Vocês anunciam no podcast, o podcast fatura, esse cliente vai lá, consome, fica feliz e todo mundo ganha. Essa mentalidade é preciso ser incutida na cabeça das pessoas. É a mentalidade de que o pessoal com a mente que ainda não tem uma visão muito aguçada da realidade, eles imaginam o capitalismo, o comércio, o empresariado como uma pizza e que para você comer uma fatia, automaticamente eu estou tirando a fatia de vocês dois. Só que não é assim, porque essa pizza ela cresce ao longo do tempo, entende? Então por isso que não é um jogo de soma zero. Sim. Entendeu? Porque o mercado cresce. A partir do momento que uma empresa se desenvolve, ela começa a fornecer, igual você falou, melhores condições para o seu funcionário, vai acontecer Aquele dinheiro voltará para ele de outra forma. De outra forma. Não é verdade? É tipo você demonizar o assistencialismo. O Brasil vai bem no assistencialismo. Ah, mas tem exagero? Tem. Falta regras mais rígidas? Falta. Mas o dinheiro da assistência para quem passaria fome faz bem para todo mundo. A pessoa consome lá na farmácia da sua família, melhora o rendimento de vocês e forma toda uma cadeia, um círculo virtuoso. Entende? Mas há uma visão muito turva a respeito disso. Ah, mas o cara não faz nada e está ganhando dinheiro de graça. Tem casos assim, mas na maioria dos casos não. Faz bem para todo mundo, para toda a sociedade. Aumenta a igualdade social. Não é verdade? Eu acredito que é muito, muito importante, é essencial que exista essa assistência para as pessoas que realmente estão precisando. O problema é justamente esse caso que você falou, do cara que às vezes ele recebe um auxílio e sai do mercado de trabalho tendo ótimas condições de ser um colaborador, Sim. porque ele recebe aquilo ali e fica confortável. Mas se entende que isso é bem pequeno perto do cara que ganha, por exemplo, subsídios do governo para grandes produções e aí ele... Só que imagina quantos empregos que esse cara está gerando. Nenhum. O agronegócio não gera emprego, gera renda lá fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Via de regra, gera riqueza só para ele, não gera emprego para ninguém. O cara produz assim 100, 200, 300 alqueires e emprega 4 pessoas. E ele ganha subsídios do governo, ganha dinheiro, que é o mesmo dinheiro do Bolsa Família, e sai criticando o Bolsa Família. Você entende que acontece isso no Brasil?
Eu acredito, mas ele não paga imposto daí? Mas o pobre paga imposto. Todo mundo paga imposto. Eu pago imposto quando eu compro um saco de arroz, Se um pacote de arroz, eu tô pagando imposto. for uma negociação ali, aquele esqueminha, eu acho que é totalmente errado. Não, na regra correta da coisa. Ele acontece isso, é um rombo para o Brasil, mas é o pobre só que paga a conta. Vocês jovens, se vocês não tiverem essa visão, vocês vão errar no mercado de trabalho. Né? É interessante teu ponto de vista. Eu nunca tinha pensado, né, por esse olhar. Sim, mas é importante para o desenvolvimento da sociedade, eu acho. Gente, nós vamos falar daqui a pouco sobre jovens inspiradores na política, por exemplo. Você gosta de política? Você está cansada de política? Muito. Você também, né? Eu tô. Ainda mais essa política de hoje, essa polarização e tal, né? Mas a gente tem que se inspirar porque tem bons exemplos, você sabia? Com certeza. E a gente, eu acho que precisa se inspirar nos bons exemplos. Daqui a pouco vou mostrar um bom exemplo para vocês. Gente, o I9 Podcast está no ar, falando com a Adri e com o Alexandre. Dá uma dupla, né? Ali e Adri. I9 Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volar, exclusivo do Rinaldi, e o Shell Box, que é de toda a rede Shell. Rinaldi, vantagens em dose dupla para você. Rinaldi Postos de Serviços. I9 Podcast para Krause Veículos, novos e seminovos, é na Krause. O seu novo carro está aqui. Pivato Corretora de Seguros. Seguros para empresa, residências, automóveis, seguro de vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. E Redilar Supermercados com 2 endereços. Um na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e outro na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Agora a gente vai falar sobre as atividades que vocês vão desenvolver em maio, né? Que maio está carregado lá no Conselho do Jovem Empreendedor, né? Inclusive tem que falar também do Papo do Boteco, que vai ser agora dia 13 de maio. A gente vai fazer um evento que é um dos nossos principais, que é um bate-papo ao vivo, como se fosse um podcast, com uma entrevista que a gente geralmente convida 2 empresários aqui da cidade para falar um pouco sobre a sua experiência. Daí tem ali os convidados. Dessa vez a gente vai fazer num lugar próprio para os eventos, vai ter chopp, carne preparado por uma equipe terceirizada. Então, além disso, durante todo o mês de maio, o nosso foco principal vai ser no Feirão do Imposto, que tem o objetivo principal de conscientizar a população geral, o pessoal que está ouvindo. A gente paga 33% de imposto na média no Brasil, tá? Então, o nosso foco principal durante todo o mês de maio é bater nessa tecla e mostrar. Por que é em maio? Porque se você transformar esse 33% nos dias do ano, você vai perceber que até no finalzinho de abril, você só trabalha para pagar imposto. Sim. Então, esse número, assim, a gente tem que expor e jogar para a população, e a gente vai fazer várias ações, tanto no nível de mídia, panfletagem, a gente vai fazer parcerias com empresas que vão, no dia D, comercializar produtos para o consumidor final sem imposto. Sim. Para realmente ver aquela diferença. Putz, com imposto era tanto e sem imposto é tanto. E qual é o objetivo? A gente quer que a população final, ela consiga, primeiro, perceber isso. Que é feitas pesquisas, muitas pesquisas em relação a isso, e a população não tem muita noção desses números, sabe? Elas não têm essa noção de comparação. Então, por exemplo, em carga tributária, a gente é comparado com Áustria, Bélgica, Dinamarca. Só que, se você pegar o ranking mundial da eficiência governamental, a gente se compara com Venezuela, Angola, África do Sul. Então, o nosso principal foco é o quê? Mostrar que a gente paga muito imposto para que o consumidor final, lá na ponta, quando ele for escolher um candidato, para que ele pressione alguma figura pública que ele tem acesso, justamente para a gente tentar reduzir isso. Ser mais cobrado, né? Mas se entende, né, que o imposto é o que movimenta o país, né? Que dá dinheiro para o governo tocar as ações de saúde, de educação e tal. Aí você tem país que
cobra menos imposto. Mas nesses países há menos sonegação. Então, no Brasil a carga tributária é altíssima, eu concordo com você. Mas a sonegação é gigante. E eu acho que isso é uma consequência da carga tributária. É muito difícil dizer quem veio antes, Existem o os dois ovo ou a pontos, galinha. os dois pontos de vista. Exatamente. Entende? Então, ó, tipo, viu os supermercados, o gênero alimentício tal tá caro, mas 33% é imposto que você paga. Sim. Tá, mas e o imposto que foi sonegado muitas vezes pelo empresário? Ele causa um rombo. Então, mas a culpa é do governo. Nem sempre. Eu acho que a corrupção está na política, mas também está no comércio, está na indústria, está em toda parte. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, você não acha? O empresário que sonega, ele está correndo um risco muito grande. Mas todo mundo sonega imposto. Eu sonego imposto. Ó, você pega, por exemplo, eu me lembro de uma eleição municipal aqui em Laranjeiras do Sul. O candidato a prefeito era um cara muito rico à época. E você olha lá na candidatura dele, tem quanto ele tem de patrimônio. Ele era mais pobre que eu, tinha R$1 milhão de patrimônio à época. E ele é um cara riquíssimo. Ou seja, sonegação de imposto. Outro dado interessante é que o Brasil é líder mundial nos super salários relacionados a funcionalismo público. Então ele está 21 vezes na frente do segundo colocado. É muita coisa. Então talvez um pouco dessa carga tributária também seja isso. Sim, e tem muito funcionário, né? Muito cargo que não precisava existir. Não é verdade? Existe. Tipo, não vem o caso, né? Um exemplo, a Prefeitura de Laranjeiras do Sul tem mais de 1.000 funcionários. Será que precisa de 1.000 para tocar? Mas aí há a proteção. Eu estou falando aqui como exemplo. Isso vale para o governo federal, para o governo estadual, para a Prefeitura de Maringá, para a Prefeitura de São Paulo. Aqui eu sei os números. Então, de fato, muito funcionário e muita gente, juízes ganhando super salários. Ele mede principalmente os super salários. Sim. Ele não mede a proporção ali de quantidade de funcionários públicos em relação à população. Ele mede os super salários, que realmente existem cargos públicos aqui no Brasil que extrapolam assim extraordinariamente em comparação com outros países. Mas você entende que é bem complexa essa coisa do imposto? Por isso que a gente joga a luz na carga tributária para a pessoa ter esse ponto de inflexão que a gente está tendo aqui. Ele tem esse pensamento, putz, mas será que vale a pena? Sim. Entendeu? Se vale a pena ou não, vai da pessoa. Exatamente. É igual a gente estava falando antes da questão relação empregador-empregado. Você notou que a maioria dos grandes empregadores, esses que têm centenas, dezenas de postos de trabalho, é reclamar que ele paga imposto. Mas eu pago muito imposto, não está dando lucro. Está dando lucro, pacas. Mas ele não quer mostrar que está bem para o funcionário, para o cara não exigir mais na questão salarial. Tem isso, a gente sabe. Porque é uma lógica, né? Quanto mais imposto paga, é porque você está faturando mais. Tá ganhando mais, está girando, então... Eu acho que é interessante a gente pontuar isso, que a gente percebe que o empresário ou o cara que ele tem um planejamento tributário muito bem executado e ele tem essa capacidade de investir num profissional que faça isso para ele vai pagar menos imposto. Mas o consumidor final não tem isso. O consumidor final é quem mais paga imposto. Que é injusto o cara que ganha um salário mínimo pagar o imposto sobre o shampoo, o mesmo percentual que o rico paga. Porque para ele aquele valor proporcionalmente é gigante e para o rico é menor. Sim. Entende? Então, para você diminuir essa desigualdade social no Brasil, você tem que fazer essa proporção. Promover o empreendedorismo. Exatamente. Você acha que a geração de vocês vai ser melhor do que no empreendedorismo do que a geração dos pais de vocês? Eu acho que vai ser muito diferente. Eu acho que vai pulverizar muito e o dinheiro que era muito físico vai passar a ser muito digital. Então a gente vai ver essa mudança no perfil das empresas, sabe?
Mas... Essa mudança já tá rolando, né? Sim, mas eu acho que vai ser cada vez maior. Sim. E a nossa geração também tem uma facilidade muito grande. Porque lá na época dos nossos pais era tudo mais difícil. Né? Não tinha tudo que tem hoje. A início, podemos falar assim, da internet. Né? Antigamente não tinha esse recurso. Nem telefone. Por exemplo, o meu pai, né? Meu pai tem 76 anos. Então, lá na época que ele tinha a minha idade, era totalmente diferente. Sim. Desde a questão do telefone, né? As pessoas não tinham nem telefone fixo, né? Então, era uma realidade totalmente diferente. Eu cresci num lar que não tinha telefone fixo. Não tinha... Eu tinha 16 anos e a gente não tinha como se comunicar. Exatamente. Se não fosse no tete-a-tete. E agora você pega o teu telefone, dispara uma mensagem e em tempo real a pessoa já te responde ali. Então é muito diferente, a gente tem muito mais recurso. Então eu vejo assim, se hoje a gente não tá fazendo mais que os nossos pais, não por uma competição ou algo assim, mas a gente tem que ver o que tá de errado. Porque eles tiveram menos condições. Menos condições. E esse negócio do telefone era a ligação ao vivo. Se a pessoa não pudesse atender, ela nem ia saber que alguém ligou para ela. Exatamente. Você tinha que ficar ali o dia inteiro tentando ligar para aquela pessoa. E o outro tinha que ficar lá esperando, tinha que quase combinar horário, né? Horário eu vou te ligar. Hoje você deixa uma mensagem de voz, você grava um vídeo, você faz uma ligação de vídeo, você deixa um áudio gravado para a pessoa, ela pode acessar a hora que ela quiser. O nosso combinado aqui para essa entrevista, ela não teria acontecido, porque você me mandou uma mensagem, acho que eu levei um dia para te responder. Não é verdade? Menos, como é que foi? Mas demorei pacas, né? E aí, não tô conseguindo falar com você, depois eu falo e tal. Se fosse numa ligação, até hoje a gente não tinha conversado. Verdade. Né? Então, de fato, você falou uma coisa muito bonita. Em outras palavras, você falou que a obrigação é fazer melhor, né? Exatamente. Praticamente uma obrigação. Porque as ferramentas são melhores, né? Então, mas antes eu falei para vocês sobre um jovem que vocês poderiam se inspirar, que é o João Campos, prefeito do Recife. Ele foi eleito deputado estadual com 22 anos. Ele tem 32, é prefeito licenciado do Recife. Ele saiu do primeiro mandato com 80% de aprovação, foi reeleito, foi o prefeito mais jovem de uma capital brasileira, eleito prefeito com 26 anos numa cidade que é do tamanho de Curitiba. E hoje ele lidera as pesquisas para o governo de Pernambuco contra uma monstro, que é a Raquel Lira, atual governadora, que briga pela reeleição, e o Brasil costuma reeleger mais do que não reeleger. Tanto é que o único presidente da história do Brasil que não conseguiu se reeleger foi o Bolsonaro. Todos os outros se reelegeram, que foram para a disputa de reeleição até hoje. É uma prática natural, porque você tem 30% de vantagem por ter a máquina pública na mão. E ele lidera as pesquisas à frente da Raquel Lira com 10 pontos de vantagem. Ele é um jovem, assim, revolucionário. Vou mostrar um pouquinho do João Campos para vocês. Olha a diferença de como era para como ficou. Hospital da Criança. Antes, depois. Ponte Areias em Biribeira. Antes, depois. Parque da Tamarineira. Antes, depois. Mais de 150 encostas. Antes, depois. O triplo de vagas de creche. Antes, depois. Essa mudança no Recife por inteiro é de verdade. E não foi feita num estalar de dedos. Foi com muito trabalho, gestão, cuidado, articulação política e capacidade de entrega. Foi isso que eu dediquei a minha vida nos últimos 5 anos. E agora eu estou pronto para poder fazer isso em tantas cidades de Pernambuco e cuidar do povo do nosso estado. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Ele é mais jovem que você. Aham. Ele vai ser governador do Pernambuco. Ele é neto do Miguel Arraes.
E ele é filho do do Eduardo Campos, que caiu num acidente aéreo. Ele era candidato com a Marina de vice e ele morreu num acidente aéreo. Ele tinha chance de ser presidente da República. Esse moleque vai ser presidente da República. E é um sucessor, né? Já vem de uma Bem família observado. política. Bem observado. Ele ganhou a eleição no Recife da prima dele. Uhum. Os dois primos brigaram, assim, no bom sentido, feio pela prefeitura do Recife, e ele ganhou, porque ele é um talento. Ele casou recentemente, faz um mês, com a Tabata Amaral, que é a deputada, meio radical, assim, de São Paulo. Então, eu acho assim que vale a pena acreditar nessa geração, porque tem muita gente boa. E tem um cara como esse e muitos outros, Miguel Coelho e outros tantos, da idade dele, com a capacidade de ser o representante da geração de vocês no futuro. No último evento dos jovens empresários que foi em Cascavel, que eu participei, estava lá o vice-prefeito de Cascavel. Então, ele tem 29 anos. Ele é empresário, fez uma fala lá também. Sim. Então, perto de nós também temos um jovem, né? Na política e também com essa visão do empresário. Mas não quer dizer que por ser jovem vai suprir as expectativas da gente. Porque tem jovem que decepciona a gente também. Tem jovem que decepciona. Com certeza. Então é isso. E vou mostrar, o João Campos, ele é apaixonado por corrida. Ele é um corredor profissional, corre maratonas e meia maratonas. E veja a criatividade do cara. Ele viu uma pessoa correndo, olha lá. Já tá aí. 10,400. Vai treinar quanto? Vai dar 12, caralho, embaixo. 12. Tá num pace de quanto? 7,15. Tá bem. Se quiser, eu completo os dois aqui, ó. Olha. Como é seu nome? Alicia. Olha, ó, encontrei aqui correndo na beira da estrada. Vamos correndo. Vamos correndo ali, ó, até que chá, vou mostrar, ó. Já correu lá em Recife? Já, comprar das pontes. Foi das pontes? Vou lhe desafiar lá na corrida, viu? Valeu, comprar. Combinado? Tchau. Valeu. Esse cara é um ídolo, assim, ele sai na rua, ele não consegue gravar um vídeo na rua, porque o povo vai em cima dele. Tem 3 milhões de seguidores só no Instagram. Caramba. Esse é aquele de Sorocaba também, né? Ele não é tão jovem, mas também é... mas é fanfarrão, né? Aquele é mais fanfarrão, né? Esse é um realizador de verdade. Um cara sério, né? Um cara... Esse do Sorocaba é mais mídia, assim, né? Não é muito... Desses caras, assim, que a gente acha que vai resolver tudo porque é porra louca, né? E não funciona assim, né? Então, gente, eu espero que vocês se inspirem, assim, jovens como esses, e vocês sirvam também de, como a gente falou no começo, de inspiração para outros jovens. Eu quero parabenizar vocês estão no caminho certo aí, dando a cara, né? Porque é difícil, né? Você podia ficar sossegado lá, sem entrar em conselho de empreendedor, né? E ficar gastando o seu tempo para que a coisa dê certo, uma coisa que não é só tua, né? É da coletividade. Mas se alguém não tomar peito igual vocês fizeram, a coisa não acontece, né? Exatamente. Esse é o princípio do associativismo, né? Que é o que a gente faz parte, que é o com o jovem, que é a questão de você se doar para um bem maior, né? Então você participar ali de um meio que tá para fazer aquilo e todo mundo ajuda um pouquinho e no final realiza uma mudança, né? Para a evolução, seja da sociedade no geral, ou seja, como no nosso caso, a gente sempre foca em trazer conhecimento para a gente, para que a gente consiga ser melhores líderes, e isso vai refletir direto lá na população final. Boa, é isso aí, bem colocado. Sempre focando também no nosso desenvolvimento pessoal também, né? Porque a gente só vai chegar como empresário onde a gente chegar como pessoa. Então, é sempre um equilíbrio, né? Então, até nas nossas capacitações internas lá, né? Vem pessoas, às vezes, falar sobre... Já veio sobre inteligência artificial. Veio o professor da UFES lá falar sobre a questão demográfica, né? E os ecossistemas da nossa região. É em tudo que engloba né, a sociedade. Então, sempre muito, muito gratificante também participar lá do conselho. E quem quiser participar e tá assim,
atuando no comércio já e tem a idade de vocês, assim, como é que faz? É só conversar com um de nós e... Digita lá no Insta, @conjovem. Isso. Conjovem é Sils, que daí a gente tá vinculado a Sils aqui em Laranjeiras, né? Ah, legal. Conjovem é Sils no Instagram. E tem uma faixa etária para participar? Até os 40. Eu não... Eu por um ano não posso, então. Até os 40. É bem amplo. A gente vai para outras cidades e a gente vê que é realmente bem amplo. Por que você riu desse jeito? Achei engraçado. Mas é bem... A gente quer captar cada vez mais gente e idade é o mínimo. Tendo vontade de fazer acontecer já... Sim. Metade do caminho. Você acha que o Anselmo poderia participar do Conjovem ou já passou do tempo dele? Tem que pegar a identidade dele pra ver, né? Amarelinha a identidade. Mas olhando assim, o que você diria, Alexandre? Ele passava tranquilo. Sério? Passou na curadoria do Alexandre já antes, né? É, isso aí. Você deu quantos? 33 anos pra ele? 33, cara. 33, tô mal de palpite. E pra mim, você falou quanto? Que eu tinha quantos anos? 41. Pô, você me achou mais velho que ele. Eu fiquei chateado por isso, sabia? É que você falou, eu sou mais velho que ele, você estava me perguntando, achei que você estava afirmando. Esse que é o detalhe, foi um ponto de interrogação. Gente, eu gostei bastante de vocês. Vocês são de boa visão, assim, e estão fazendo um negócio muito legal. Continuem. Ficamos agradecidos. Obrigado pela oportunidade. A gente também gostou muito de conversar com você. Sempre um prazer. Maravilha. Para nós uma honra, né, estar aqui nesse bate-papo. Foi tão descontraído, né? A gente chegou tão apreensivo aqui. Aham. As informações não eram boas. A gente fica, né? Para fazer algo que não é da rotina da gente, a gente fica, né? Para empreender é assim, né? Você vai fazer uma coisa que não é a rotina da empresa. Isso. Precisa estar disposto a correr aquele risco. E você notou, eu vejo muito isso nas plataformas de rede social, Meta, tal, Instagram, Facebook, né? Que volta e meia eles estão mudando, né? O iPhone, né? Você faz uma atualização no iPhone, aquilo vira um horror. Meu Deus, mas mudaram para pior. Um dia depois você viu que a mudança foi para melhor, né? Sim. Mas o primeiro impacto sempre é negativo. Gera um desconforto sempre, né? Mudar gera desconforto, né? Eu gosto da regra dos 2 minutos. Então, por exemplo, você quer começar um novo hábito, mas é muito complicado. Você quer treinar, você quer começar a estudar, ler um livro. Você faz aquilo por 2 minutos. Se depois de 2 minutos você não quiser mais, você para. Mas dificilmente você vai parar. Você lê por 2 minutos, você fala, acho que vou mais um pouquinho. A hora que você está lendo 10, a hora que você está lendo 15. Então, a regrinha dos 2 minutos e focar na execução, a execução que vai te dar a resposta, se aquilo vai ser positivo ou não, sabe? A gente ficar estudando e não fazer nada. Não... Eu empreender é muito disso, né? Mão na massa. Cara, tapa e executar. Eu acho que é por isso que um rio demora menos que 2 minutos para a pessoa não ter tempo de desistir, né? Exatamente. Eu acho que né? Exatamente. E tudo isso que a gente conversou, né? A questão da inteligência artificial, tudo isso tá trazendo uma geração de pessoas imediatistas. Então, às vezes, tal coisa vai demorar muito, a pessoa até desistir antes, porque tá nessa geração, assim, do imediato, do resultado rápido. E o empreender não é assim. Exatamente. Eu acho que tem que pôr na balança os bons costumes, aquela tradição que sempre funcionou. Por que não manter? Por que tem que mudar tudo? E mudar naquilo que é preciso mudar. Exatamente. O que precisa ser atualizado, né? Conhecer o que trouxe a gente até onde a gente tá, ficar com a melhor parte e ir adaptando e testando o que se adapta melhor. Muito bem. Eu agora vou encerrar o programa e eu tenho que falar seu nome de novo. E vamos ver se eu vou acertar agora. Tá alemão. Sim. Saia daqui, né? Fala. Sarraidak. Não, agora eu tô errando para me tonguear. Para fazer uma graça, que não teve graça. Né? Não, vou dar uma risada lá, galera, comentando, reagindo. Alexandre, obrigado pela participação. Eu agradeço. Muito obrigado, sucesso. Adri, tudo de bom para você, sucesso nos seus negócios, nas suas visões, nos seus
nos teus projetos e seus também, tá? Um pra cima. Valeu. Gente, um abração e até a próxima semana.